Conferência Amor em Movimento 2016. De 2 a 6 de maio, na Bíblica da Paz. Diante do trono, Pastor Luciano Subirá, Aline Barros, Apóstolo Rina, Fernandinho, Pastor Felipe Valadão, Pastor Cláudio Duarte, André Valadão, Pastor Gui Rebustini. E no dia 6, gravação do CD e DVD do Amor em Movimento. Mais informações e compra de ingressos, acesse amoremmovimentoibb.com.br ou ligue 29050120. Isaías 53, eu vou ler o capítulo inteiro com vocês, dos versículos 1 até o 12. Que diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui o profeta Isaías profetiza, mais ou menos 700 anos antes de Jesus vir a essa terra. Eu estava pensando nisso hoje, eu falei, meu Deus, que homem de Deus. Ele profetiza a respeito da vinda de Jesus, ele profetiza a respeito da morte de Jesus. Ele fala que Jesus viria, que Jesus tomaria os nossos pecados, tomaria as nossas dores, e que ele entregaria a vida dele 700 anos antes de Jesus vir a esta terra. O profeta Isaías profetiza isso.
E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, um pouco sobre Jesus, mesmo que a Páscoa já tenha passado e domingo você tenha ouvido um sermão sobre isso, mas nessa noite eu sinto que eu preciso falar também com vocês a respeito de algumas coisas nesse assunto, sobre Jesus. Falar sobre Jesus é maravilhoso. Jesus é quem nos salvou, Jesus é quem nos redimiu, Jesus é quem nos arrancou do império das trevas. Através da morte dele hoje nós temos vida. Então falar de Jesus é a melhor parte do Evangelho. Eu gostaria de falar um pouco com vocês nessa noite sobre perspectiva. Eu tenho percebido que na vida muitas coisas dependem da nossa perspectiva, da forma que a gente enxerga as coisas, do nosso ponto de vista, modo através do qual alguma coisa é representada ou vista. Isso é perspectiva, é a forma que vemos, mas não necessariamente é a forma que é. Modo de representar figuras tridimensionais que causa a ilusão da espessura, da dimensão, do aspecto, da profundidade dessas figuras. Todos nós temos perspectivas em nossas vidas. E basicamente a perspectiva é a forma que você enxerga as coisas, a vida. Os problemas, basicamente a sua opinião, mas pode não ser a realidade, muito menos a verdade. Nossas perspectivas, o nosso ponto de vista são formados através daquilo que nós vemos, ouvimos, mas muito mais através das nossas experiências pessoais. O grande problema é que quando baseamos as nossas perspectivas nas experiências pessoais, sem dúvida isso afeta as nossas decisões, que consequentemente muda o rumo das nossas vidas. Então, na verdade, eu queria falar com vocês que a perspectiva é algo perigoso. A forma que você enxerga as coisas pode ser algo perigoso, porque às vezes você enxerga alguma coisa, você acha que é aquilo, mas não é, mas você acha que é aquilo baseado na experiência, na sua experiência de vida. E é difícil nós julgarmos as pessoas, porque cada um tem uma história, cada um veio de um lar, cada um cresceu de um jeito, cada um teve uma educação. Você quando é difícil você comparar todas as pessoas e falar assim, não, olha, esse é o certo para todos. Tem um que acha que esse é o certo, tem um que acha que aquele é melhor, tem um que acha que o outro é melhor. Perspectiva, o ponto de vista, porque elas cresceram daquele jeito, porque o papai pensava daquele jeito, porque a mamãe pensava daquele jeito, porque na escola onde ele ou ela estudou foi ensinado daquela forma. Então ele cresceu e ele foi formado, e esse é o jeito que ele enxerga a vida. Muitas vezes o que molda também as nossas perspectivas são situações que nós passamos na vida, tanto coisas boas como coisas ruins também. Pessoas que sofrem, pessoas que não são amadas por seus pais. Se você falar com uma pessoa que foi abandonada ainda quando pequena pelo pai, pela mãe, e você falar assim, puxa, como é bom termos um Deus que é o nosso Pai. Talvez ela não tenha a mesma perspectiva que você do que é um pai. Talvez quando você fala isso, ela diz, não, então eu não quero ter uma relação com Deus, porque o ponto de vista dela a respeito de pai não é tão bom assim, porque ela não teve boas experiências na vida dela. A relação com os pais não foram boas, talvez a relação com os amigos, talvez relacionamentos não foram tão bons. Então ela forma uma perspectiva de vida, um ponto de vista baseado nas experiências que ela tem. Eu estava hoje estudando e lendo, e eu me lembrei de uma história que meu pai contou aqui já, e eu fui até dar uma pesquisada nessa história, que na verdade é de um livro que chama O Refúgio Secreto. É de uma mulher chamada Corrie ten Boom, uma cristã da Holanda, que na verdade ela viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial. E ela, a irmã dela e o pai dela, eles eram cristãos, e vivendo naquele tempo difícil, onde se matavam os judeus, onde estavam escravizando os judeus, e aquela confusão. E o pai dela, um homem de Deus, ele decide fazer um quartinho na casa deles para refugiar os judeus, para esconder alguns judeus, e eles fazem isso.
Eles começa de uma forma pequena, mas aquilo começa a crescer. Aquele quartinho fica pequeno, eles começam a trazer pessoas e esconder lá embaixo da casa deles. Mas certo dia alguém descobre. Então os alemães chegam lá na casa daquela mulher, daquela família, e eles prendem o pai, eles prendem ela e eles prendem a sua irmã. Eles levam o pai para um campo de concentração e levam elas duas para outro campo de concentração. Depois de um tempo, as irmãs ficam sabendo que o pai havia sido morto. Mataram o pai delas, ele morreu lá no campo de concentração. E elas ficam ali por mais um tempo, e todos os dias chamavam os números 784652. E quem era esse número tinha que se apresentar para morrer. E a história conta que elas eram mulheres de Deus, e elas estavam ali naquela situação difícil, mas mesmo assim elas pregavam para as amigas, elas falavam do amor de Deus, elas falavam que Jesus Cristo havia morrido na cruz por todos nós, e elas pregavam. E certo dia ela está ali no meio daquele campo de concentração e chamam um número, e era o número dela. Então a amiga que está do lado dela, ela vira para ela e diz: sabe aquela história que você sempre me contava? Eu acredito, aquilo que você me falou, eu quero aceitar hoje. E aí ela fala para a amiga, ela fala: olha, você pode fazer isso, não é difícil. Ela fala: mas eu não sei. Ela fala: não, você só fala com Deus, fala do seu jeito, eu tenho que ir, você faz isso. E ela vai embora. E ela se apresenta achando que a vida dela iria acabar naquele momento. E aí então o soldado pega um papel e ele bate um carimbo. E quando ele tira o carimbo e ela olha naquele carimbo, está escrito: liberta. E aí ela fica assustada com aquilo e ela sai daquele lugar. E ela, depois que sai daquele lugar, ela teve o privilégio e a oportunidade de viajar por mais de 60 países, pregando a palavra de Deus e levando o evangelho. E certa vez ela estava ainda na Alemanha, pregando a palavra de Deus. E neste dia, naquele culto, ela falava sobre perdão, ela falava sobre perdoar, ela falava sobre que Deus é um Deus que nos perdoa. E ela termina aquele sermão poderoso, e pessoas vieram à frente, entregando as vidas para Jesus e se ajoelhando. E de repente, quando as pessoas estão indo embora, o culto está acabando, lá vem um homem em sua direção. Ela conta que quando ela olha para aquele homem, ela reconhece o rosto daquele homem. Aquele homem era um soldado que trabalhava no campo de concentração aonde ela havia morado, aonde haviam matado a sua irmã, aonde haviam matado o seu pai. A grande realidade é que, por causa da experiência que ela teve com aquele homem, a carne dela, o que ela desejava naquele momento era talvez dar um tiro naquele homem. Talvez ela quisesse falar tantas coisas para aquele homem, agredir aquele homem, xingar aquele homem, eu não sei. Ele havia tirado a vida da irmã e do pai, e ela fala: mas de alguma forma naquele momento o amor de Deus tomou a minha vida. E aquele homem chegou na minha frente e falou: olha, eu queria fazer esta oração que você falou. Eu fui um homem mau, eu fiz coisas más, mas eu gostaria desse perdão que você falou a respeito nessa noite. Muitas vezes é muito duro ir contra o nosso ponto de vista. Muitas vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que é o certo. Aquela mulher, as experiências que ela tinha passado na vida dela, provavelmente muitas das pessoas chegariam naquele ponto e talvez não fariam a oração com aquele homem. Talvez diriam: olha, você realmente foi um homem muito ruim, eu me lembro de você, Deus não tem perdão para a sua vida, vai embora. Mas não, ela conta que Deus tomou a vida dela naquele instante. Ela orou e ela chorou com aquele homem e pediram que Deus perdoasse a vida dele. E ela também liberou perdão sobre a vida daquele homem.
Mas eu estou falando um pouco sobre tudo isso, mas eu quero trazer para o contexto de Jesus na cruz. Eu quero trazer para o contexto disso que eu li, que Jesus veio, que Jesus se entregou, que Jesus, Ele morreu naquela cruz, que Jesus, Ele ressuscitou. Vocês podem imaginar a experiência das pessoas que seguiam a Jesus? Vocês podem imaginar a experiência dos discípulos quando Jesus é morto naquela cruz? Porque na cabeça deles, Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, Jesus era aquele que tinha vindo para salvar a vida deles, para guardar a vida deles, para libertar a vida deles. Ele era o mestre. Então na cabeça deles, para o povo judeu que seguia Jesus, para os cristãos daquela época que seguiam a Jesus, os discípulos, aquela era a salvação. Jesus era o único caminho, a única opção, e eles seguiam Jesus. Agora você pode imaginar a confusão na cabeça daquelas pessoas quando chega ali no Getsemane, e aí Jesus está ali. Jesus, na verdade, ele tenta explicar algumas vezes para os discípulos. Ele já vinha falando: olha, vai chegar um momento que eu vou precisar me entregar. E chega nesse momento, Jesus está ali no Getsemane, e aí os soldados chegam e pegam Jesus e levam Jesus embora. E aí a confusão começa a acontecer. A Bíblia conta que os discípulos se dispersam. Cada um corre para um canto, desesperado, soldados em alta madrugada, o medo, o pavor, as pessoas ficaram desesperadas. E agora o que vamos fazer? Pedro ainda segue Jesus, e ele vai seguindo para ver o que iria acontecer com o mestre, mas nós sabemos que logo, um pouquinho depois, ele nega Jesus 3 vezes. A grande realidade é que tudo isso acontece, os discípulos eles fogem, Pedro nega Jesus, tudo isso acontece, essa confusão acontece porque eles estavam com medo, eles estavam desesperados. A esperança que eles tinham agora, eles já não tinham mais, porque puxa, e agora o que vai ser? A Bíblia conta que os discípulos eles se reúnem, eles vão para uma casa. A Bíblia não conta o que eles faziam nessa casa, o que eles estavam fazendo, mas eu com a minha mente posso ir lá e imaginar que eles estavam tentando planejar alguma coisa. Porque agora mataram Jesus, vão querer matar a gente também. Tanto que quando reconhecem a Pedro, ele nega, ele diz: não, eu não tenho nada com esse cara, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é, porque ele estava com medo. Se vão matar o meu Senhor, vão nos matar também. Então aquele momento de desespero, aquele momento de aflição, e agora o que vai acontecer, e agora como que vai ser, mas olha só, a grande realidade é que o que acontece? Jesus havia falado para eles que aquilo iria acontecer, não foi uma surpresa. Jesus, não só Jesus, profetas no Antigo Testamento já falavam, como eu li em Isaías, já falavam que isso iria acontecer um dia. Jesus, quando toma a ceia com os discípulos, no último momento que ele está com os discípulos, ele fala para os discípulos: olha, daqui a pouco eu não vou poder estar mais com vocês. Então eles estavam avisados, eles sabiam que Jesus iria partir, eles sabiam que Jesus não estaria para sempre ali com eles, mas de alguma forma o momento, a confusão, a cruz talvez foi forte demais para eles, a cruz foi cruel demais para eles, verem aquela cena, verem o seu Senhor talvez crucificado, ficarem sabendo que o seu Senhor havia sido morto. Talvez aquilo foi tão forte que apagou as palavras de Jesus. A morte de Jesus, a notícia, o desespero, a situação, talvez tenha sido tão forte que eles se esqueceram daquilo que Jesus havia falado para eles. O trauma daquele momento, o trauma da morte de Jesus havia afogado as palavras de Jesus. Mas que palavras, Gui? Nós vemos nos evangelhos, Mateus, Marcos, todos os evangelhos, conta quando Jesus falava com eles. Eu vou ler um só. Em Mateus 20, 17 a 19 diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então Jesus já havia avisado os discípulos o que aconteceria, mas a situação foi tão traumatizante, foi tão desesperadora, que apagou aquilo que Jesus havia falado. E isso muitas vezes acontece em nossas vidas.
Porque muitas vezes nós sabemos da palavra de Deus, nós sabemos das promessas de Deus para as nossas vidas, nós sabemos que Deus é um Deus bom, nós lemos a palavra, alguém prega a palavra a nós, e a gente tem conhecimento de que Deus cuida de nós, e que isso e que aquilo, e as promessas dele são boas, e que ele é o nosso Pai, que nós somos herdeiros, e todas estas coisas. Mas muitas vezes, em meio a um trauma, em meio a uma situação, a experiência que você passa é tão ruim, que acaba afogando as palavras da palavra de Deus na sua vida. A experiência se torna maior do que a palavra de Deus, a dor se torna maior do que a palavra de Deus, o tempo difícil se torna maior do que a palavra de Deus. E é isso exatamente que acontece ali, em meio a um momento tão difícil, em meio a um momento terrível, eles se esquecem das palavras de Jesus, porque experiências marcam as nossas vidas. Experiências marcam as nossas vidas. Uma coisa é você ouvir falar sobre cura, uma coisa é você ser curado. Uma coisa é você falar sobre prosperidade, uma coisa é você ter uma vida próspera. Uma coisa é você falar de religião, outra coisa é ter relacionamento com Jesus. A experiência sempre é muito mais forte do que a palavra. A experiência sempre é muito mais forte do que qualquer coisa que você pode ouvir. Quando você passa por lá, quando acontece com você, aquilo marca a sua vida, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E aqueles discípulos estavam traumatizados de tal forma que eles se esquecem da palavra de Deus. E talvez pessoas estão neste lugar nessa noite e talvez tiveram experiências boas em suas vidas, talvez coisas boas aconteceram, mas talvez tenham algumas pessoas que tiveram experiências que não foram tão boas assim, problemas, uma doença, um problema em casa, não sei, mas as experiências fizeram com que você deixasse de acreditar na palavra de Deus. Experiências fizeram com que você se esquecesse da palavra de Deus. Você sabe, você conhece, você ouviu, você já leu, você já recebeu, mas de alguma forma no momento da crise, no momento difícil, a experiência é tão forte, ela parece que não tem saída, e parece que você não sabe mais da palavra de Deus, você se esqueceu. E é nessa situação que os discípulos eles estavam. Jesus foi crucificado e eles estão de um lado para o outro, desesperados, sem saber o que fazer. Um corre para cá, outro corre para lá. Maria Madalena, as outras mulheres vão até o túmulo e é aquela confusão toda. Mas aí o que acontece? Jesus nunca nos deixa em uma situação assim. Sempre quando estamos em um momento de crise, de dor, aonde Ele percebe que a gente não está conseguindo talvez ver a mão dEle, talvez não está conseguindo ouvir a voz dEle, Ele faz alguma coisa sobrenatural. Eu quero te dizer nessa noite, se você está vivendo esse momento, pode ter certeza que você vai viver algo sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te deixar desesperado assim. Parece que você está no meio de um lugar desesperado sozinho, mas Ele não vai te deixar, da mesma forma que Ele não deixa aquelas pessoas que estavam seguindo Ele. Sabe o que Ele faz? Jesus começa a aparecer para as pessoas, anjos começam a aparecer para as pessoas, e eles aparecem e lembram as pessoas das palavras de Deus, das palavras de Jesus. O anjo aparece para Maria Madalena na porta do túmulo e lembra ela e diz: o que você está procurando aqui entre os mortos? Aquele que vive. O que você está fazendo aqui? Vai a Pedro, vai a João e conte a eles o que você viu aqui, conte a eles o que eu te falei. Então aquelas mulheres, elas saem, elas contam para os discípulos, mas eles ficam abismados com aquilo, e então eles vão contar a outros discípulos, mas a realidade é que ninguém acredita, porque Jesus foi pregado numa cruz, havia morte, e aí aparece alguém e fala: Jesus apareceu para mim, Ele falou comigo. O povo começa a não acreditar, os discípulos não acreditam. E aí o que acontece? Jesus vem e aparece para os discípulos, porque Ele não nos deixa na mão. Ele vai lá e Ele aparece, e Ele fala: olha,
Vocês se esqueceram que eu entregaria a minha vida, vocês se esqueceram que eu entregaria, que eu morreria, mas eu iria ressuscitar no terceiro dia. Vocês se esqueceram dessa palavra. Então os discípulos se animam novamente, ficam empolgados, e a Bíblia conta que Tomé não estava com os discípulos. Então os discípulos vão até Tomé e contam a Tomé, e o que acontece? Tomé não acredita. Eu só acredito se eu ver ele, se eu ver as marcas nas mãos dele, nos pés dele, senão eu não acredito. Mas o que Jesus faz? Jesus vai e aparece a Tomé também, porque Ele não nos deixa na mão. Se for preciso Ele aparecer para você, se for preciso Ele falar em voz alta com você, tenha certeza que Ele vai fazer. Ele não vai te deixar na mão. Você pode parecer que está num lugar onde te falta esperança, num lugar onde você diz, agora acabou, olha que situação terrível, mas Deus não vai te deixar na mão. Se precisar descer, se precisar vir aqui aparecer na sua frente e te dizer, olha, lembra da minha palavra, lembra do que eu falei com você, lembra das minhas promessas, Ele vai fazer o que for preciso para te conquistar, para te lembrar das promessas dEle, para dizer que Ele está com você, para dizer que Ele não se esqueceu de você, para dizer que a palavra e as promessas que Ele falou irão se cumprir na sua vida. Foi necessário que Jesus aparecesse para as pessoas, para lembrá-las do que Ele já havia falado. Foi necessário Jesus fazer algo sobrenatural para lembrar aqueles discípulos que tinham se esquecido. A grande realidade é que nós nos esquecemos. Nós olhamos muitas vezes baseado nas coisas que estamos vivendo. Nós olhamos muitas vezes baseado nos problemas que estamos vivendo. Nós olhamos muitas vezes e vivemos baseado nas circunstâncias. Ah, Gui, mas você não sabe, está difícil, por isso que você vive a sua vida, você toma decisões baseadas naquilo que você está passando, no momento, na crise que você está passando. Aqueles discípulos, eles fazem isso também. Eles estavam desesperados, eles correm de um lado para o outro, eles começam a tomar decisões, estavam indo, na verdade, aqueles a caminho de Emaús, 2 discípulos a caminho de Emaús já. Eu não sei se Emaús era a casa dele, mas provavelmente era. A Bíblia não diz isso. Talvez era. Talvez os 2 discípulos estavam indo para casa, se esquecendo do chamado, se esquecendo da palavra de Jesus sobre a vida dele, dizendo, olha, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo e vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Se esqueceram, estão indo embora para casa, estão indo embora viver a vida que eles viviam antes. Jesus se encontra naquela estrada com aqueles homens também, ele se encontra com todas as pessoas. A grande realidade é que tinha 2 opções para todos os seguidores de Jesus. Existia 2 opções, 2 perspectivas diferentes, 2 olhares diferentes para os discípulos, para as pessoas que estavam vendo tudo aquilo acontecer com a vida de Jesus. A primeira delas era olhar para a cruz e chorar e se lamentar e aceitar aquilo, que é o que eles estavam fazendo, e Jesus precisa alertá-los. E muitas vezes é isso que nós fazemos. A gente pega a opção número 1. Esse é o nosso olhar. A gente olha para o problema e a única coisa que a gente sabe fazer é olhar e chorar e reclamar e se acostumar e falar, Deus, tá bom, é assim, então vou ver isso aqui. E é isso que eles estavam fazendo, desesperados, com medo. Opção número 1, eles olham para a cruz, eles choram, eles se lamentam, eles ficam desesperados. E muitas pessoas que estão dentro das igrejas, sentadas nas cadeiras das igrejas, estão
estão tomando essa opção, elas estão chorando, elas estão se lamentando, elas estão sofrendo, elas estão desesperadas, mas existe uma perspectiva diferente, existe um olhar diferente, existe uma segunda opção, e a segunda opção é olhar para a cruz e começar a ver Deus cumprindo a sua promessa, porque Ele havia falado: eu vou morrer. Então quando os discípulos olham para a cruz, eles podiam dizer: uau, a promessa está se cumprindo. Deus é um Deus fiel. O nosso Senhor Jesus era fiel, Ele é fiel, porque Ele disse para nós, Ele falou mesmo que Ele iria morrer. Então Ele está pregado naquela cruz, a promessa começou a acontecer. Ele é um Deus que não falha, está acontecendo. E muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e reclamamos, ao invés de olharmos para o problema com a segunda opção, com uma perspectiva diferente, e olharmos e dizemos assim: puxa, isso está acontecendo, mas Deus já disse que iria acontecer. Você quer que eu te mostre que Deus já disse? Em João 16, 33 diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O probleminha que você está passando, você já está avisado. Você já estava avisado que você ia passar essa situação. O dia de choro, o dia desesperado que você fica, você já sabia. Você já sabia de João 16:33 que neste mundo você teria aflição. Então quando você passa por uma aflição, quando você passa por um momento difícil, começa a glorificar a Deus, porque a promessa dele está se cumprindo, porque Ele é um Deus fiel. Tereis aflições, mas olha só, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando você olhar para a situação difícil, tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, você vence com Ele, porque você é herdeiro de Deus. Essa é a minha mensagem para vocês essa noite. Vou ficar enrolando não. Temos opções. Temos opções. A dor, as dificuldades, os problemas, elas tentam nos moldar. Elas tentam nos dizer que é assim mesmo, é assim que vai ser. Mas a nossa segunda opção é justamente olhar para a palavra de Deus e entender. Da mesma forma que Jesus já havia avisado os discípulos, Ele já avisou a mim e a você. Nós estamos avisados. Não se assuste. Não se assuste. Não vem choramingar e fazer: porque você não sabe. Sei, a Bíblia diz que você ia passar mesmo. Você ia chorar, que ia ter dia difícil. Deus nunca te prometeu que você não teria dia difícil. Deus nunca te disse: olha, me aceite o que Jesus fez por você na cruz e a vida vai ser perfeita. Nem um dia você chora, nem um dia você tem problema, mas Ele disse: olha, você pode chorar, mas o choro vai durar uma noite. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus, promessa de Deus. Sabe qual que é o grande problema? Os discípulos estavam do lado de cada cruz. Eles estavam olhando pela sexta-feira. Eles não conseguiam enxergar a cruz como nós enxergamos ela hoje, porque eles não sabiam a respeito do domingo. Eles olhavam a sexta-feira, eles olhavam a cruz, eles viam Jesus pregado naquela cruz, mas eles talvez mal podiam imaginar que no domingo aquela cruz estaria vazia, que Jesus iria ressuscitar. E hoje você tem o privilégio de olhar do lado de cada cruz e saber que Ele venceu, que Ele venceu a morte, que Ele venceu por mim e por você. E por isso hoje nós podemos ter vitória. Mas tem gente que fica presa do lado de lá da cruz a vida inteira. Tem gente que chora a vida inteira. Deus quer te levar para o lado de lá. Deus quer te levar para o domingo. Deus quer que você tenha a experiência do domingo, de um Deus vivo, de um Jesus ressurreto, que vive e reina
está sentado à destra do Pai, que controla todas as coisas, que nada sai do controle das suas mãos, que o coração dos reis está na mão dele, ele inclina e ele coloca para o lado que ele quiser. Essa perspectiva, esse olhar que Deus quer que você tenha dessa cruz, desse momento. É isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer que você olhe e que você saiba que a vitória já é sua, independente daquilo que você está vivendo, independente do momento difícil que você está vivendo. Você precisa olhar esta cruz e saber que Jesus venceu, que Ele venceu a morte, e por isso a vitória já é minha e a vitória já é sua. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Mas a grande realidade é que pessoas enxergam coisas diferentes. Um culto como esse tem muitas pessoas e talvez se terminar um culto e eu perguntar para uma: qual foi a sua experiência hoje à noite? Ela vai falar: uau, olha, cantou aquela música, eu chorei, eu me derramei, foi uma presença maravilhosa. Talvez você pergunta para outra, ela vai dizer: o som estava alto, me incomodou. Você perguntar para outra: uau, me deu uma alegria. Cada um tem uma experiência diferente. Cada um enxerga de uma forma. E talvez você está preso enxergando como os discípulos enxergavam. Talvez você está amarrado, focando na cruz, focando no problema, focando na dor. Você vive se arrastando. Você vai embora achando que Deus não tem mais nada para você. Você está cansado. Estou cansado. Eu vou fazer o que eu fazia. Pedro, mesmo depois de ver Jesus, ele volta a fazer o que ele fazia antes. Porque agora tudo bem, eu sei que Jesus morreu, ressuscitou, mas eu vou pescar porque uau, eu neguei Jesus 3 vezes, eu vou pescar. Eu vou pescar, o que eu vou fazer agora na minha vida? Como é que eu vou pregar sobre um cara que eu neguei? Eu vou pescar. Mas olha que coisa maravilhosa. O que Pedro fez não foi tão diferente do que Judas fez. Judas vendeu Jesus, Pedro negou. Judas falou: eu vendo ele, vai lá, pega ele, dá umas moedinhas para mim. Pedro, olha que perguntar: você conhece ele? Não, não conheço não. Não sei nem quem é. A Bíblia conta que na terceira vez ele blasfema contra o Senhor. Mas um olhou para a cruz, um viu Jesus ressurreto, e a atitude foi diferente. Ele falou: opa, eu vou continuar. Outro que não teve a chance, outro saiu correndo e se matou. Porque ele falou: agora para mim acabou. E é maravilhoso ver Pedro. Na verdade, Pedro ele brilha depois que Jesus morre. Antes ele só aprontava, falava demais. Jesus tinha que falar para ele: para trás de mim, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás. Quando ele fala: não, você não vai morrer, Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Mas a gente abre a Bíblia lá em Atos e a gente vê um Pedro diferente. Jesus se encontra com Pedro na praia depois desse episódio todo, e Jesus, nós sabemos daquele diálogo: Pedro, tu me amas, eu te amo, tu me amas, eu te amo, tu me amas, eu te amo, apacenta as minhas cordeirinhas, apacenta as minhas ovelhinhas, e aquela coisa. Jesus dizendo: olha, continua, tem um chamado, sabe, você me negou, mas continua fazendo o que você tem que fazer. E é depois que Pedro percebe, e Pedro ele fala muito sobre misericórdia, ele fala muito sobre perdão, porque ele experimentou. A experiência é diferente do que ouvir falar. Ele experimentou, ele foi o cara que negou Jesus, e Jesus olhou para ele na praia e disse assim: você me ama? Vai fazer o que eu tinha que fazer. Você me ama? Vai fazer o que eu tinha que fazer. Experiência. Agora a gente vê Pedro em Atos, escrevendo e brilhando e sendo usado por Deus, e a Bíblia conta que ele e João passavam e a sombra deles curavam as pessoas. Nós vemos um Pedro ousado que se levanta e prega, e 3.000 pessoas se convertem. Nós vemos um Pedro que ora pelos enfermos e enfermos são curados. Mas Pedro, ele talvez ele podia ter tomado a primeira opção. Ele podia ter ficado lá choramingando, ele podia ter ficado lá, os discípulos, os apóstolos
os homens que foram usados por Deus no Novo Testamento podiam ter ficado lá choramingando, mas eles decidem a segunda opção. Nós olhamos através da ressurreição, nós olhamos no domingo, Ele não está mais lá. Por isso, a palavra que Ele nos disse: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, no terceiro dia eu vou enviar o Espírito Santo. A partir daquilo eles são obedientes, porque agora sim, depois de uma experiência, eles realmente acreditam, eles se trancam lá na casa em Pentecostes, e o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida deles, e aí começa um grande ministério na vida deles. Deixa eu te falar, tem gente que está preso na sexta-feira. Olha, o domingo está chegando, e não só isso, o Pentecostes está chegando sobre a sua vida. Deus vai fazer algo que você não imaginou. Tira o seu olho do problema, tira o seu olho da dificuldade. Nosso Deus, Ele reina, o nosso Deus, Ele está vivo, e Ele reina, e Ele controla todas as coisas. Por isso, descanse, coloque a sua preocupação na mão dEle, e olhe para aquela cruz apenas com a lembrança de que está feito, foi consumado. A vitória já é minha e a vitória já é sua, em nome de Jesus. Nessa noite eu te convido, vem para domingo, vem para o lado de cada cruz, e você vai viver uma vida sobrenatural, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.